Olá, chegamos à nossa nona mini conferência e eu estou tratando de entender como é que essa razão cética, que é uma espécie de resultado do processo ou da experiência intelectual de uma pessoa de talento que se põe a investigar a filosofia para descobrir a verdade sobre as coisas, ela chega a ter um certo tipo de raciocínio que orienta ela na vida e orienta na filosofia, né? Que leva, então, na filosofia à suspensão do juízo, e nós estamos tentando entender como se dá esse processo, né? Eu estava tratando de uma objeção que vários intérpretes contemporâneos levantaram, de que como é possível alguém investigar a verdade se o objetivo dela na filosofia passa a ser a suspensão do juízo? Se você suspende sempre o juízo, você nunca vai reconhecer que descobriu a verdade, né? Essa é uma objeção que é poderosa, convenceu muita gente, né? Por exemplo, aqui no Brasil convenceu o Porchat, na Argentina convenceu o Olaço e convenceu muita gente mundo afora. No entanto, não convenceu todo mundo e eu estou tratando de tentar explicar de maneira coerente como o sexto empírico pode simultaneamente buscar a suspensão do juízo e dizer que o cético continua investigando a verdade, né? Na conferência anterior eu tratei de eliminar um pouco as inconsistências, né? Fazendo alusão aos argumentos do Casey Perry, uma distinção que a Rachel Barney traça, e eu procurei mostrar por meio de uma comparação entre as condições da investigação inicial, né? Em que a pessoa de talento, antes de virar uma cética, ela estava perturbada porque ela ignorava a verdade sobre um determinado assunto que aparecia de uma maneira irregular no mundo, né? Havia uma certa irregularidade no mundo, as coisas aparecem de maneira conflitante, né? E as condições em que o cético continuaria a sua investigação, né? Não mais na condição de uma pessoa ignorante, mas naquele assunto, mas agora de uma pessoa que estudou muito aquele assunto e, em vez de ser ignorante no assunto, ela suspende o juízo sobre o assunto, isso é muito diferente, embora nos dois casos se reconheça, né, que não que aquele assunto não é conhecido, né, não se sabe qual é a verdade a respeito daquele assunto. E, em segundo lugar, eu insisti na ideia de que a condição inicial de investigação é uma condição em que a pessoa se sente perturbada e quer eliminar essa perturbação, e no segundo caso, a pessoa não está perturbada, ao contrário, dada a suspensão do juízo sobre todas as coisas, essa pessoa agora, que é a cética, ela vai continuar a investigação de uma maneira tranquila. E que isso, longe de excluir a verdade como a meta ou o alvo da sua investigação, faz com que a verdade seja o alvo principal da sua investigação. Não se busca mais a verdade em benefício da suspensão do juízo, ou digamos, desculpa, em benefício da tranquilidade, mas a verdade agora vai ser buscada por si mesma e não como um meio para outra coisa, porque essa outra coisa o cético já dispõe, ele já está tranquilo, né? Agora eu quero explicar de uma maneira um pouco mais detalhada de que maneira essa razão cética ou esses raciocínios céticos permitem a, a investigação continuada, né? De que maneira o cético, de fato, continua a sua investigação, né? Aqui uma ideia-chave, a ideia fundamental é essa, que a tranquilidade ela é produzida pela suspensão do juízo sobre todas as coisas. Uma suspensão do juízo sobre todas as coisas, de alguma maneira, implica que essa investigação filosófica ela tenha um certo método, né? Porque a investigação inicial ela era carente de método, ela não tinha uma ordem, não necessariamente ela é uma investigação sistemática, né? Lá atrás eu falei assim, bom, é possível ter uma investigação completa, mesmo que você não siga uma certa ordem e nem adote um certo método, né? Porque a filosofia
tal como era entendida naquele período, ela era razoavelmente bem definida. Ela tinha três partes principais, a lógica, a física e a ética, e, além disso, em cada uma dessas partes você tem certas questões definidas. Na lógica, você tem o critério de verdade e as demonstrações, né? Os raciocínios, né? E isso te configura 4 temas: o critério, a noção de verdade ou do verdadeiro, a questão dos signos e a questão das demonstrações. E com isso você esgota a discussão sobre a lógica naquele momento, né? Naquele período da filosofia. Então, era possível que a pessoa de talento completasse a sua investigação, mas agora que ela se tornou uma cética e ela dispõe de uma certa razão que mostra como viver corretamente e como alcançar corretamente a suspensão do juízo, a coisa muda de figura, porque então uma vez que a pessoa de talento se transformou numa cética e ela pertence à escola cética, ela vai encontrar um pensamento organizado, uma certa orientação cética que permite ela olhar para a sua experiência passada e, digamos assim, permite ela oferecer uma reconstrução racional. Eu não queria usar essa palavra porque ela é muito pesada, digamos assim, mas é um pouco isso que está acontecendo, né? Quer dizer, como é que você pode racionalizar a sua experiência passada, organizar ela, entender ela de tal maneira que daqui para frente, agora que essa pessoa de talento se transformou numa cética, como que daqui para frente ela vai continuar investigando, não mais sem ordem, porque os estoicos investigam numa ordem, os epicuristas em outra ordem, né? Alguns filósofos investigam as 3 partes da filosofia, outros filósofos, outras escolas filosóficas investigam uma ou 2 partes da filosofia. Então, conforme essa pessoa de talento se transforma num dogmático dessa escola, ou no dogmático daquela escola, ou num acadêmico, essa pessoa vai continuar as suas atividades filosóficas de maneira diferente, né? E, por exemplo, se ela se torna uma filósofa acadêmica, essa pessoa de talento vai prosseguir na sua investigação mais ou menos na maneira socrática, dialogando com esse dogmático, com aquele dogmático, procurando mostrar que o que aquela pessoa acha que sabe, de fato, ela não sabe. O que a outra pessoa acha que sabe, não sabe. Bom, essa maneira de ir investigando, de continuar investigando filosoficamente, conversando com indivíduos separadamente e usando na argumentação apenas o que aquele indivíduo aceita, e, portanto, esse argumento não vale para outro filósofo dogmático que não tem os mesmos pressupostos, não tem as mesmas doutrinas, não afirma as mesmas coisas, então, contra esse outro filósofo dogmático, o acadêmico vai ter que desenvolver uma outra argumentação. O sexto empírico vai dizer, dessa maneira, quer dizer, se você continua investigando dessa maneira, vamos falar assim, pulverizada, né? Um argumento sempre ad hominem, né? No diálogo com esse ou aquele dogmático específico, você nunca vai produzir a suspensão do juízo sobre todas as coisas. Você vai produzir suspensões do juízo pontuais, né? Mas não uma suspensão do juízo sobre todas as coisas, que é justamente a que produz a tranquilidade. Então, o sexto empírico prefere uma maneira mais geral, mais metódica, que vai impor uma ordem e que não vai tratar dogmatismo por dogmatismo, mas vai tratar das filosofias dogmáticas como um todo, né? Então, a pessoa de talento, quando ela se transforma, né? Quando ela entra numa escola, ela se decide por ou se reconhece como estoica, epicurista, né? Cirenaica, cínica, né? Atomista, né? Democritiana, heraclitiana, etc. e tal, ou acadêmica, ela vai continuar as suas atividades filosóficas de um jeito. Quando ela se reconhece como cética, ela
vai continuar suas atividades de outra maneira. De que maneira ela continua quando ela se transforma numa cética, né? Numa pessoa cética? Bom, como eu estou falando para vocês, essa ideia de ter um método de argumentação é fundamental no sexto empírico, né? No ceticismo de um modo geral, né? O cético nunca é um pouco forte, mas assim, ele às vezes ele faz argumentos particulares contra essa ou aquele dogmatismo, né? Mas é sempre indo do mais geral para o menos geral, daquilo que é mais inclusivo para aquilo que está incluído, né? Então tem uma estratégia argumentativa, né? Por exemplo, se discute quantas e quais são as partes da filosofia. Alguns filósofos acham que tem uma, outros têm duas, outros têm três. Os que acham que tem uma, alguns acham que é a lógica, outros acham que é a física, outros acham que é a ética. Alguns acham que tem duas partes, e aí alguns acham que é lógica e ética, outros acham que é física e ética, e assim por diante, né? E alguns acham que a filosofia tem três partes. E aqui é interessante notar que, embora exista um desacordo entre os filósofos a respeito dessa questão filosófica, que é quantas e quais são as partes da filosofia, o cético tem uma opinião, ele não suspende o juízo a esse respeito. Por quê? Não porque o cético conheça a essência da filosofia, saiba o que é a filosofia na sua própria natureza, mas porque existe uma história da filosofia, assim, digamos assim, a filosofia é um fenômeno que aparece na vida das pessoas, é um fenômeno histórico, e quando você olha esse fenômeno histórico, a descrição mais completa desse fenômeno é que diz que a filosofia tem três partes, porque senão você excluiria muita gente que é chamada de filósofo da filosofia, né? Então, o sexto empírico prefere a opinião de que a filosofia tem três partes, não porque essa seja verdadeira no sentido de uma essência da filosofia, mas é porque é aquela que descreve melhor esse fenômeno social, cultural que a gente chama de filosofia, né? Ela corresponde melhor às coisas como elas aparecem para nós, né? É a mais completa, as outras são menos completas, né? Então, como investigar, né, a filosofia? Bom, nós vamos investigar as três partes, porque filosofia, a noção mais completa de filosofia tem três partes. E em que ordem? Bom, a ordem depende, né? Se você for estoico ou epicurista, você segue essa ou aquela ordem. Mais uma vez, tem um desacordo sobre as ordens, sobre a sequência da investigação filosófica. O sexto empírico suspende o juízo, mais uma vez, olha que curioso, ele não só não suspende o juízo, como ele dá argumentos, né? Assim como ele dá um argumento, essa é a visão mais completa, ele vai dar argumentos para mostrar qual é a ordem na qual um cético vai investigar. Então, se essa pessoa de talento se reconhece agora como uma cética e ela entra na escola cética e ela vai continuar a sua investigação à luz, portanto, dessa orientação cética, ela vai investigar todas as três partes e vai investigar numa certa ordem. A ordem é lógica, física e ética. Por quê? Porque a lógica é a mais geral das partes da filosofia, porque como ela trata do critério de verdade, e a filosofia é uma busca da verdade, se você não tiver um critério de verdade, você não consegue descobrir ou identificar a verdade. De tal forma que, se você suspende o juízo a respeito do critério de verdade e não tiver mais meios para identificar a verdade, você também não vai saber nada, nem na física, nem na ética. Então, agora, se você suspende o juízo a respeito dos temas da física ou da ética, não se segue que você vai suspender o juízo a respeito dos temas da lógica, né? Então, de alguma maneira, a lógica inclui ou abrange a física e a ética, no sentido que física e ética não abrangem a lógica, né? Então, se a filosofia é uma descoberta da verdade e a lógica trata do critério de verdade, é pela lógica que o cético vai começar a sua investigação, né? Depois, continua pela física.
e a ética vem por último. Por quê? Mais uma vez, a ideia de generalidade. Quer dizer, a física trata de coisas gerais, trata do universo como um todo, do mundo como um todo, né? E os homens fazem parte desse mundo. Então, a física trata do mundo como um todo, de tal forma que, se você suspende o juízo a respeito do conhecimento do mundo como um todo, você também suspende o juízo a respeito do conhecimento dos homens, né? Então, a vida humana está incluída nessa vida do mundo natural, né? Do mundo da física. Então, há uma ordem do mais geral para o menos geral. Dentro de cada parte, a gente observa isso também na investigação do cético, né? Se ele começa pelo critério de verdade e depois vai para as demonstrações e para os raciocínios, para as inferências, né? É porque a noção de critério de verdade trata da identificação das verdades evidentes, que é o ponto de partida. Se nós vamos descobrir a verdade a respeito das coisas obscuras ou não evidentes, que é o objeto de investigação da filosofia, a gente precisa partir de algo que é manifesto, que é evidente, ou algo aparente para nós, e temos que fazer uma inferência para algo que não é evidente, e essa inferência tem que nos levar do que é evidente para o que não é evidente, né? Bom, o critério de verdade é justamente aquele que permite a gente identificar a verdade das coisas evidentes. Isso é que permite identificar o ponto de partida da filosofia, dos raciocínios filosóficos, né? Bom, se você suspende o juízo a respeito do critério de verdade e você não tem verdades a respeito das coisas evidentes, você não vai ter a verdade, você não vai conseguir raciocinar, ter uma inferência que te permita conhecer as coisas não evidentes, que são justamente essas que a filosofia se propõe a desvendar para nós. Então, você começa investigando o critério de verdade, que diz respeito às coisas evidentes, que é o ponto de partida da investigação filosófica. Depois você investiga a inferência, aquilo que permitiria, segundo os dogmáticos, passar do conhecimento das coisas evidentes para o conhecimento das coisas não evidentes. Isso se faz por meio de um signo ou por meio de uma prova ou demonstração. Ora, se você suspende o juízo sobre isso, mesmo que você tenha uma verdade sobre coisas evidentes, você jamais alcançaria uma verdade sobre coisas não evidentes. Por quê? Porque você não tem o meio ou a inferência que te permita passar do domínio das coisas evidentes para o domínio das coisas não evidentes, das coisas em si mesmas, ou da natureza das coisas, né? Então, dentro da lógica, também existe essa sequência, né? E, claro, a física e a ética tratam das coisas não evidentes, naturais, é a física, e das coisas não evidentes humanas, né? No que diz respeito ao homem. Então, vocês percebem, quer dizer, eu estou sugerindo, não vou entrar em muitos detalhes, que então há toda uma organização, né, dessa investigação cética de modo a produzir de maneira ordenada e sistemática uma suspensão do juízo a respeito de todas as coisas. Vocês vão para a física, também tem uma ordem na investigação. Começa investigando a parte ativa, Deus e as causas, depois vai para a parte passiva, né, do mundo, que são os corpos. Começa com as coisas corpóreas, né, com os corpos, depois vai investigar os incorpóreos, né, as noções então de espaço, tempo, número, né? Há toda uma ordenação. Por vezes, e os argumentos também, o sexto empírico sempre começa dizendo que ele vai dar os argumentos mais gerais para depois entrar nos argumentos mais particulares, né? Ou então, no caso, por exemplo, na gramática ou em outros, tem uma certa hierarquia. Você começa com os elementos e depois vai para as coisas que são compostas a partir dos elementos. Então, você começa discutindo as letras, depois as sílabas, depois as palavras, depois as frases, depois os discursos. Porque se você não tem letra, não tem sílaba. Se não tem sílaba, não tem palavra. Se não tem palavra, não tem frase. Não tem frase, não tem discurso. Mas o contrário não dá. Então, há toda uma ordenação, que eu vou usar essa palavra aqui, racional. Ir do mais geral para o mais particular, daquilo que inclui o outro para o que é incluído, do que é mais abrangente para o menos abrangente, mas também do mais importante para o menos importante, porque na discussão do número,
o sexto empírico vai privilegiar a discussão dos pitagóricos, porque é a doutrina mais importante a respeito dos números. Quando ele vai discutir a noção de movimento, ele privilegia a teoria aristotélica sobre o movimento, que distingue 6 tipos de movimento, e aí o cético investiga os 6 tipos de movimento de acordo com a filosofia aristotélica. Por quê? Porque é mais completa, né? E também é mais importante. É claro que ele discute as outras também, e a discussão sempre se dá de uma maneira mais geral, mas muitas vezes você identificar a filosofia mais importante como alvo de ataque também é um procedimento racional. Você vai atacar as melhores, porque se você mostra que mesmo as melhores teorias naquele assunto não descobriram a verdade, né? Isso parece implicar que, então, as outras teorias menos completas, menos sofisticadas ou menos boas, elas também não descobriram a verdade. Tudo isso testemunha um procedimento, eu estou chamando de racional, mas não é para dar muito um sentido dogmático à palavra, né? Quer dizer, existe uma forma de raciocinar, é isso que eu estou dizendo quando se fala da racionalidade cética. Quer dizer, existe uma forma de raciocinar, existem raciocínios que te levam a investigar de uma maneira sistemática, ordenada, né? Metódica, de tal modo em que, no final das contas, você passou por todas as partes da filosofia, investigou todos os assuntos, investigou de maneira geral as doutrinas, e quando foi para as particulares, você investigou as melhores e as mais significativas, de tal forma que, no final desse percurso todo, que você consegue, então, dar cabo da filosofia como um todo, você pode suspender novamente o juízo sobre todas as coisas, não mais como uma pessoa de talento que se descobre num certo momento cético, mas agora guiada por uma espécie de uma forma de raciocinar, você consegue investigar a filosofia como um todo e alcançar novamente a suspensão do juízo, caso de fato a sua experiência intelectual continue sendo aquela de que não é possível ou não foi possível descobrir a verdade nessa nova investigação sobre a filosofia como um todo de novo. Aí você continua como um cético. Pode acontecer que nessa investigação continuada, diferentemente da investigação inicial, você deixe de ser cético e descubra a verdade. E aí você pode se tornar um outro dogmático, né? Os estoicos têm razão, os epicuristas têm razão. Quer dizer, não está excluída a hipótese, ao contrário, né? Deve-se preservar aberta a possibilidade, porque é isso mesmo que faz a investigação filosófica, que é de descobrir a verdade, né? E pode ser que então o cético trombe num certo momento com a verdade, deixe de ser cético e se transforme num dogmático, né? O cético acha isso pouco provável, porque ele tem já uma longa experiência e uma habilidade e uma capacidade de suspender o juízo. Eu vou voltar a isso numa conferência em breve, de suspender o juízo. Ele acha que talvez isso seja pouco provável, mas não é impossível de acontecer. E, num certo sentido, ele continua buscando a verdade. Ele não quer ter uma crença, ele quer um conhecimento. Ele não vai se precipitar e dar o assentimento a uma doutrina e apenas crer que tal coisa é verdade sem que ele efetivamente saiba que é verdade, né? Mas, de qualquer maneira, ele pode vir a conhecer a verdade. É justamente por isso que ele está investigando, e investigando dessa maneira muito cuidadosa, porque agora ele não precisa mais se precipitar. Ele não está mais perturbado, ele quer eliminar a perturbação, ele já está tranquilo. Então, ele pode se dar o tempo de investigar maduramente até que, então, ele, de fato, reconheça que aquilo é uma verdade, né? Não apenas creia que aquilo é uma verdade, né? Agora, eu gostaria de falar mais uma outra coisa. Quer dizer, então, essa forma de raciocinar, essa maneira cética de raciocinar, ela não só implica uma certa ordem, um certo método, mas ela, digamos assim, ela dita um ritmo na investigação. Como que o cético vai continuar essa investigação? De que maneira ele continua? Eu vou falar assim, dividir uma coisa meio temporal, apenas como finalidade didática, mas digamos assim, o princípio cético, essa forma de raciocinar, né? O ceticismo é uma habilidade de argumentar dos dois lados, essa habilidade de argumentar dos dois lados ela é guiada por um princípio, pelo princípio
princípio maior, que é o princípio de opor um argumento a outro argumento, né, de força igual. Como é que, então, o cético investiga? Bom, então, tem um assunto, eu quero saber o que é o tempo, eu vou me pôr a investigar o que é o tempo, eu tenho uma ideia do que é o tempo e eu vou ler o que os filósofos dizem sobre o tempo. Né? Eu quero saber o que é o espaço, vou ler o que os filósofos dizem sobre o que é o espaço. Eu quero saber quais são os tipos de causa, eu vou ler o que os filósofos dizem sobre os tipos de causa. Né? Uns dizem que tem um, outros dois, outros tem 4 tipos de causa. No Galeno você vê referência a até 7 tipos de causa. Há toda uma polêmica entre os filósofos a respeito de quantos e quais são os tipos de causa. E o cético, então, já investigou isso um pouco, suspendeu o juízo e agora vai continuar investigando esse assunto. Né? Como é que ele faz? Né? Antes ele fazia de uma maneira um pouco, na investigação inicial, ele fazia isso de uma maneira um pouco aleatória, casual. Né? Agora não, agora ele dispõe de um certo tipo de raciocínio, ele tem uma orientação e ele vai seguir essa orientação. Ele vai fazer isso de uma maneira metódica. Né? Como ele faz isso? Né? Essa maneira de raciocinar, que é a maneira correta de investigar filosoficamente, e que essa maneira correta de investigar filosoficamente é aquela que, no final das contas, acaba levando à suspensão do juízo, é uma investigação que diz que o cético, em primeiro lugar, vai investigar uma tese. Digamos assim, alguns afirmam P. Então, ele vai se pôr a estudar todos os bons argumentos, inclusive os maus argumentos também, mas todos os argumentos que são, ou muitos dos argumentos, ou os principais argumentos, ou os argumentos das melhores filosofias que tratam da questão de causa, ele vai estudar isso. Né? E digamos que ele comece a estudar às 8 da manhã e estude até o meio-dia. Bate fome. O cético é um ser humano, ele também tem fome. Então, chega ao meio-dia, ele está cansado, ele precisa descansar um pouco, ele precisa se alimentar, ele interrompe. E ele leu vários bons argumentos a favor da causa de manhã. Ele almoça. Às 2 da tarde, ele volta e vai continuar estudando. O que ele faz agora? Bom, se o princípio diz que ele deve opor um discurso a outro discurso, que ele deve opor argumentos a argumentos, né? De tarde ele vai, então, estudar os filósofos que argumentaram contra aquela tese que ele estudou de manhã. Quer dizer, ele estudou os argumentos a favor daquela tese. Né? Por exemplo, existem 4 causas. A parte de tarde ele vai estudar os argumentos de outros filósofos que negam que sejam 4 causas e precisamente aquelas 4 causas. Né? Então, como Aristóteles teorizou. Né? Ele vai ler os outros filósofos que argumentam contra essa tese. Né? Então, de alguma maneira, o que essa maneira de investigar diz é que você, ao reconhecer que não sabe o assunto, você sempre deve investigar os argumentos a favor e os argumentos contra. Né? Essa é uma regra básica. Toda investigação filosófica correta é uma investigação em que você não prejulga qual lado está certo, porque se você vai investigar como um aristotélico, você já sabe que são 4 causas. E se você for investigar o que diz o Platão, você vai investigar para mostrar que o Platão está errado, que ele não identificou certas causas. Se você vai estudar, ou pelo menos, não é que ele está errado, mas que a posição dele é parcial. Se você vai estudar o que os pré-socráticos dizem sobre a noção de causa, você também vai estudar para mostrar que a visão deles é parcial, que precisa ser integrada numa visão mais completa e abrangente da noção de causa. Tá certo? Você já tem a sua posição. A continuação da investigação por parte de um dogmático não é tanto para descobrir qual é a verdade, né? Mas para mostrar que os outros estão errados, ou estão parciais, ou estão incompletos, e que aquela sua doutrina que você já aceitou é a correta. Né? Então, é para confirmar a sua verdade, a sua crença. Né? No caso dos céticos, não, você não sabe ainda, você ignora, ou você suspendeu o juízo a respeito do assunto, e você, então, de fato, vai querer saber qual é a verdade, porque você ainda não tem. E é
fundamental, é essencial, é indispensável, é o correto a fazer nessa investigação filosófica, que é investigar de maneira aberta o que se diz a favor e contra qualquer uma das teses filosóficas, né? E você vai estudar com afinco e com dedicação os dois lados ou os vários lados de uma questão, né? Então, voltando ao tema, então, digamos que você estudou de manhã a favor da existência das causas, vamos colocar agora de maneira mais geral, porque o cético sempre estuda da maneira mais geral, ele não pega uma doutrina em particular, existem 2 causas, existem 4 causas, mas simplesmente existem causas. Então, durante a manhã, ele estuda vários dos argumentos dos filósofos, e aí Platão, os pré-socráticos, Aristóteles, estão todos do mesmo lado, afirmando existem causas. De tarde, o cético vai pensar argumentos para negar a existência de causas, né? É isso, mas será que então existem causas? Vamos investigar, examinar que tipo de argumentos podem sustentar a negação da tese existem causas, né? E ele passa a tarde estudando isso. Muitos filósofos podem ter levantado esses argumentos, então ele vai estudar esses filósofos, ou talvez nenhum filósofo tenha levantado esse argumento e o cético vai ter que inventar por conta própria argumentos para negar que existam causas, né? Em que momento ele para de trabalhar de tarde, né? Eu usei esse expediente meio assim, bom, num certo momento deu fome, ele para dizer assim, ninguém estuda só os argumentos a favor ad eterno, né? A gente estuda uma parte desses argumentos, os melhores argumentos, alguns argumentos, né? E depois de tarde, então, você se põe a estudar argumentos contrários, não todos os possíveis, imagináveis ou existentes, mas alguns, né? E quando que de tarde o cético, então, digamos assim, vai parar para tomar o seu lanchinho, fazer um chá, comer um biscoito, né? Se ele para, digamos assim, às 4 da tarde, ele só estudou 2 horas, ele viu poucos argumentos contra a existência de causas. Então, se ele examina pouco o outro lado da questão, fica desigual, né? Um lado é muito forte, existem causas, o outro lado, os argumentos são poucos, são fracos, não são tão persuasivos. Então, ele vai dar o assentimento e vai se tornar um dogmático, né? Digamos que ele vai embora, ele vai estudando, vai estudando, vai estudando os argumentos, vai ficando cada vez mais forte a posição de que não existam causas, até que, num certo momento, os argumentos para negar a existência de causas são mais fortes do que os argumentos a favor da existência de causas. Bom, então ele vai virar um dogmático também. Agora ele vai negar que existam causas. Ele vai afirmar não existem causas. Isso também é uma forma de dogmatismo, tá certo? Então ele foi longe demais de tarde, né? E é isso que eu quero dizer, que existe um tipo de raciocínio que é esse que é ditado pelo princípio maior do ceticismo, é que você vai opor a um discurso um outro discurso, existem causas, você vai opor um outro discurso com a mesma força persuasiva. A ideia de isostênia, de equipolência, de igualdade de força persuasiva é essencial. Então, o cético vai estudar de tarde até o momento em que ele estiver igualmente persuadido que os argumentos que ele considerou pela manhã para estabelecer que é provável, que são provas, argumentos para isso, que é provável que existam causas, ele agora estudou argumentos em que provam a inexistência das causas e, portanto, ele é incapaz de decidir se existem causas ou não existem causas, e aí ele suspende o juízo. Se ele suspende o juízo, ele pode continuar investigando a verdade, porque ele continua sem saber a verdade a respeito da existência ou inexistência das causas, certo? Então, como a verdade é algo muito importante e a gente não pode se precipitar e ter uma mera crença, a gente tem que conhecer, descobrir a verdade, não apenas achar que descobriu a verdade, a suspensão do juízo ela preserva a condição necessária da condição da investigação.
Tá certo? A gente só pode continuar investigando a sério a verdade se a gente tiver reconhecido que a gente não sabe a verdade a respeito do assunto. A suspensão do juízo preserva isso. Então, o princípio maior do ceticismo é o princípio que preserva a possibilidade de continuar investigando. Nesse sentido, o ceticismo o cético é um guardião da investigação. Se a filosofia, o caráter mais geral da filosofia é justamente a investigar a verdade, o cético é aquele filósofo que preserva o essencial da atividade de investigação. Longe de a suspensão do juízo impedir a investigação da verdade, a suspensão do juízo é uma condição necessária que preserva a possibilidade de continuar investigando e evita a precipitação num juízo que levaria à crença apenas de que se tem a verdade, o que acaba causando mais perturbação, né? E traz mais chances ou uma possibilidade maior de que a gente realmente tenha um conhecimento e não uma mera crença, né? Então, há um ritmo da investigação que é você estudar de um lado e do outro com igual afinco e de preferência, né, ou não só de preferência, mas assim, seguindo um princípio, o princípio maior do ceticismo, que é o princípio justamente de você suspender o juízo quando os lados se equilibram. Quer dizer, o cético nunca põe um fim à investigação da verdade. São os dogmáticos e os acadêmicos que põem um fim à investigação, que terminam a investigação da verdade, porque acham que ou descobriram a verdade ou que é impossível descobrir a verdade. Eles põem um fim. O cético, ele apenas interrompe temporariamente, assim como ele interrompeu para almoçar ao meio-dia, digamos assim, às 6 da tarde ele estuda, se ele estuda das 8 ao meio-dia, de tarde ele estuda das 2 às 6, e às 4 horas, digamos assim, a ideia é para falar que há um equilíbrio, né? Há 4 horas de argumentos a favor, há 4 horas de argumentos contra a existência de causas. É nesse momento em que ele se equilibra que ele interrompe. Por quê? Porque ele vai no dia seguinte, ele pode continuar a sua investigação. Ele pode continuar a sua investigação no dia seguinte, estudando de manhã mais argumentos a favor da existência de causas e mais argumentos contra a existência de causas à tarde, ou ele pode continuar a sua investigação passando para outros assuntos. Ele deixa de investigar as causas e passa a investigar os corpos, por exemplo. Ele deixa de investigar o critério e passa a investigar o que é verdadeiro. Deixa de investigar o signo e passa a investigar a demonstração. Deixa de investigar o que é o bem e passa a investigar o que é o mal, ou o indiferente, né? Justamente para poder ter uma suspensão do juízo sobre todas as coisas, ter uma investigação completa e sistemática, é preciso continuar adiante. Então, num certo momento, é preciso pôr uma interrupção temporária. A ideia é essa. O cético não põe um fim na investigação filosófica, como fazem dogmáticos e acadêmicos. O cético apenas interrompe temporariamente a sua investigação, seja para deixar em aberto a investigação desse assunto e retomar mais adiante, dada a suspensão do juízo, seja para prosseguir na investigação e passar para as outras partes da filosofia, para os outros assuntos de cada uma das partes da filosofia, né? Então, o que eu estou sugerindo é que o princípio maior, né, ele viabiliza essa forma de raciocínio na investigação do cético. E isso, a meu ver, é uma forma de raciocinar. Não é algo casual, aleatório, arbitrário. Ao contrário, isso obedece a um certo princípio, a uma maneira de raciocinar que parece a correta, porque se nós vamos investigar um assunto, não parece correto que o certo a fazer é investigar os dois lados com o mesmo esforço, né? Ter a sua mente aberta, que a verdade pode estar de um lado ou do outro, e você precisa, então, examinar os argumentos. A meu ver, isso parece correto. Então, é nesse sentido que há um raciocínio correto, né? E a ideia do cético é que, quando você faz isso, você acaba sendo levado à suspensão do juízo. Então, nesse sentido, o correto é suspender o juízo de novo, no final dessa investigação continuada.
a pessoa de talento suspendeu o juízo no final da investigação inicial e o cético vai suspender o juízo de novo se ele proceder dessa maneira, que é a maneira correta de proceder. Mais uma vez, pode acontecer que, ao proceder dessa maneira correta, poderia ser o caso que o cético fosse levado a abandonar o seu ceticismo. No entanto, a experiência do cético, e aqui é uma palavra importante, a experiência do cético faz com que quem procede dessa maneira sempre termina por suspender o juízo. Quem é sensível aos argumentos de um lado e de outro, quem se dá conta de que, vamos sair um pouco do ambiente da filosofia antiga, de que filósofos como Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Berkeley, são todos brilhantes e produzem filosofias muito sofisticadas. Você começa a estudar todos esses argumentos e você começa a se dar conta de que é difícil identificar onde está a verdade. Se você é sensível aos argumentos de todos os grandes filósofos, você vê que mais ou menos esses argumentos se equivalem. E ao se equivalerem, você não consegue afirmar ou negar nenhuma dessas filosofias dogmáticas, né? E você, então, suspende o juízo, né? Então, eu vou encerrar hoje por aqui e nós continuaremos na próxima conferência esse assunto de como a razão cética, ou essa forma ou maneira de raciocinar na investigação filosófica é uma postura correta. Eu já tentei mostrar um pouco isso nos 10 modos, mas eu ainda vou insistir um pouco mais nessa ideia porque ela é fundamental. Na verdade, eu acho que ela está no coração do ceticismo antigo, né, do pirronismo antigo, né?